Olá para vocês. Muito bem, a nossa proposta hoje aqui é falar brevemente sobre como é que vai aparecendo no cenário das ciências aquilo que se convencionou chamar como terceira força em psicologia, né? E que nasce aí dos movimentos humanistas, né? A gente pode tomar o humanismo como um movimento que não tem uma origem na psicologia. O movimento humanista ele remonta ao século XVI, né, a um momento aí na transição entre o século XV e o século XVI, quando a gente está vivendo na Europa o chamado Renascimento. O Renascimento retoma as origens da Grécia clássica sobre o homem no centro das coisas. Então vamos pensar que do ponto de vista histórico a gente tem uma substituição gradativa do que se chamava teocentrismo, as explicações centralizadas em torno da ideia de um Deus que podia explicar tudo, um Deus que podia dizer sobre o seu destino, um Deus que se suplantava, que estava acima da ciência. A ciência não era a principal atividade humana, a principal atividade humana era servir a Deus. Era ser súdito. E aí a gente tinha toda uma estrutura teocêntrica montada em torno dos governos, da ideia de um Estado centralizado na figura do monarca, que era o escolhido de Deus, o ungido. E junto ao monarca figurava, então, o clero, que era o porta-voz de Deus. Então, o clero falava em nome de Deus e o monarca era o próprio escolhido de Deus. O restante das pessoas era simplesmente súdito. Então, o dever dessas pessoas era servir. Então, vamos dizer que elas encontravam sentido na vida, embora isso não fosse questionado por elas exatamente, mas o sentido da vida ali era dado pelo serviço que se prestava a Deus. E, obviamente, que nós estamos falando do serviço prestado ao monarca e ao clero, já que as pessoas não tinham uma relação direta com Deus. Então, elas serviam a Deus porque na forma do rei, né? Elas serviam ao rei porque o rei era o escolhido. Então, nós estamos num momento em que este sistema entra em crise e que a gente começa a ter, pela via do mercantilismo, uma nova classe despontante. Nós estamos falando aí de uma passagem de séculos. É preciso pensar que a gente não tem uma rapidez na comunicação, uma rapidez de transformação como a gente tem a partir do século XIX, e outras ferramentas tecnológicas vão sendo disponibilizadas, aí século XIX, século XX, século XXI, vão apontar para transformações muito mais rápidas em função da tecnologia. Então, essa passagem que eu estou dizendo, ela vai demorar séculos, essa transformação aí na sociedade de mercantil para burguesa, isso vai demorar séculos. No meio disso, a gente tem um movimento humanista chamado Renascimento, porque as questões sobre o homem, a relação do homem com Deus, a relação do homem com o mundo, o controle do homem sobre a natureza, todas essas questões vão sendo colocadas em pauta, vão sendo colocadas em cena. Então, quando a gente fala do humanismo, o humanismo na psicologia, ele vai chegar muito mais tarde. O humanismo na psicologia vai chegar no século XX. A gente tem alguns sinais dessa revolução, dessa transformação, que são dados um pouco antes pelo existencialismo, pela fenomenologia, que vão depois ser envolvidos nesse grande guarda-chuva, que é a terceira força, que é o movimento humanista em psicologia, mas o humanismo, de modo geral, ele acontece muito antes disso, e ele vem caminhando vagarosamente até que a gente chegue ao humanismo científico, à incorporação disso por uma ciência específica que é a psicologia. Então, até que isso se agregue ou que vá se conjuminar naquilo que a gente chama de terceira força, nós temos uma longa trajetória e por isso eu estou dizendo da importância de se falar do renascimento e da colocação desse homem de novo no protagonismo da história, porque até então a gente tinha uma explicação de tudo pela via divina.
né? Era Deus que podia explicar um monte de coisas, inclusive a sua condição desfavorecida na sociedade. Por que você é pobre? Porque Deus quis. Porque existe uma ordem natural e você, nessa ordem natural definida por Deus, representa aí a parte desprivilegiada. Então, contra isso não se lutava. E é interessante a gente pensar, né, que hoje, no discurso neoliberalista, você tem uma retomada disso que foi questionado no século XV. Você tem uma retomada dessa ideia de que existe uma ordem natural na pobreza e que é natural ter pobres. E a hierarquia do mundo é assim, a sociedade se constitui dessa maneira porque sim. Então vejam que aquilo que a gente questionou no século XV, a proposta neoliberalista, meritocrata e etc., que se estrutura agora no século XXI, vem retomar essa história de que pobres sempre vão existir porque a sociedade precisa deles. Essa é uma falácia, uma naturalização já discutida em outros momentos históricos e que agora a gente retoma, especialmente aqui no Ocidente, e a gente vê isso no Brasil. Então, a ideia de uma terceira força baseada no movimento humanista vai voltar séculos atrás. E para a gente entender que o humanismo ele vai se redesenhando à medida em que o tempo passa e ele vai desembocar lá na psicologia em função de várias discussões sobre a ciência psicológica ou as ciências psi não darem conta de explicar a complexidade do fenômeno humano a partir de determinismos. E aí, principalmente, a terceira força vai se rebelar contra os dois grandes determinismos dentro da psicologia da época. O determinismo do comportamento, e aí encabeçado pela ciência behaviorista, pelo behaviorismo, né, que vai dizer que o sujeito é fruto do meio. Então, quem determina o que você é o meio. E aí, gente, óbvio, estamos falando aqui quando eu falar de behaviorismo e de psicanálise, vamos fazer uma leitura disso conforme a época. Então, estamos falando de um behaviorismo nascido no século XIX, de uma psicanálise nascida no século XIX, uma transição disso para o século XX, tanto na psicanálise quanto no behaviorismo, e uma outra força se contradizendo ou se contrapondo, né, se apresentando de forma contrária a essas duas grandes correntes para explicar os fenômenos psíquicos. Por que eu estou fazendo essa marcação temporal? Porque a psicanálise que a gente tem hoje, o behaviorismo que a gente tem hoje, não são os mesmos do século XIX para o XX. Então, podemos dizer hoje que tanto a psicanálise quanto o behaviorismo, em função da revisão que fizeram nos seus próprios fundamentos, já não defendem mais um determinismo como acontecia na época em que a terceira força surge. Tá? Isso é importante para a gente dizer, mas a psicanálise não é assim, o behaviorismo não é assim. Porque já houve algumas revisões dessas práticas. Mas no momento em que a terceira força se organiza, ela está se contrapondo a um behaviorismo e a uma psicanálise que naquele momento se apresentavam como deterministas de alguma maneira. Então, essas mudanças aconteceram talvez mesmo em função de uma outra lógica, de uma outra apresentação, de uma outra proposta que vem a reboque da própria terceira força, né? E da interdisciplinaridade que começou a ser defendida dentro da psicologia como algo absolutamente necessário. Então, campos do conhecimento dentro da psicologia que vão precisar conversar com outras ciências. Isso vai ficando cada vez mais forte. Por causa disso é que as revisões são bem profundas. Então, quando a gente fala em terceira força, nós estamos falando de algo que aparece no campo da psicologia, na esteira de um movimento muito mais amplo que se dá nas artes, na filosofia, na ciência, que começa no Renascimento. Então, ao chegar na psicologia, muitas transformações filosóficas, epistemológicas já existiam e foram incorporadas, foram trazidas à tona pela chamada terceira força. Tá? Então, a terceira força, aí como movimento humanista, vai conversar com essas outras ciências, com esses outros campos que estão se organizando
e que vão ser utilizados pela psicologia, embora não tivessem sido pensados originariamente para a psicologia, que é o existencialismo e a fenomenologia. Esses dois campos do conhecimento, que se articulam aí na virada do século XIX para o século XX, são pensados pela filosofia, são pensados por filósofos, né? Russell nem filósofo era um matemático. O Russell considerado aí um dos grandes sistematizadores do que a gente conhece como fenomenologia, era matemático, né? Mas vamos lembrar também que no século XIX a matemática ainda estava incluída no campo da filosofia, porque ela é de fato um pensamento filosófico. Ela é uma proposta de apreensão do mundo, do conhecimento, etc., pelo número, mas há discussões filosóficas importantes dentro da matemática, como, por exemplo, o conceito do zero. O zero é um conceito, porque o zero é o nada. Então, transformar um conceito num número não natural e trabalhar a partir disso, depende também de muita filosofia. Então, eu estou dizendo isso para dizer, as grandes ciências no século XIX, elas ainda tinham, as ciências práticas ou aplicadas, vamos dizer assim, como é a matemática, a biologia, elas ainda tinham, na formação curricular do profissional, elas ainda tinham uma grande carga de pensamento filosófico. Foi exatamente o que permitiu ao Russell, sendo matemático, discutir principalmente a questão da consciência. Tá? Então, a fenomenologia começa com uma crítica que o Russell vai fazer, apesar de toda a admiração dele, ele vai fazer uma crítica à ciência positivista, apesar de toda a admiração dele a um dos grandes expoentes do positivismo e do racionalismo, que é o Descartes. Tá? E a mesma coisa vai acontecer no existencialismo. O existencialismo também é pensado filosoficamente, não psicologicamente, uma questão que o Kierkegaard vai colocar, e principalmente ele, vai colocar uma questão a partir da angústia que nos mobiliza. Isso depois vai ser trabalhado por outros existencialistas de forma mais enfatizada. Mas é o Kierkegaard que vai colocar o nosso desejo de transcender, a ideia de que uma existência existe, essa existência é atravessada por questões da deparação do sujeito com um abismo da angústia. Então, o Kierkegaard, inclusive, vai dizer que cada vez que a gente salta para um novo estágio da nossa existência, isso acontece porque a gente está diante de uma grande angústia. Então, só para dizer, os pensamentos aí, as correntes de pensamento, é sempre complicado, né? Falar em corrente, escola, mas eu vou dizer, os dois grandes eixos organizadores do que seria também a terceira força, junto com o humanismo, são a fenomenologia e o existencialismo. Então, do ponto de vista filosófico, nós temos uma sustentação da terceira força nesse tripé: existencialismo, fenomenologia e humanismo, com a diferença de que o humanismo, aí trazido pelo Maslow e pelo Carl Rogers, trazido ao cenário por esses teóricos, aí eles já são pensados, né? Os humanismos desses dois teóricos são pensados para uma prática clínica, para uma intervenção psicológica, terapêutica, vamos dizer assim, né? Para melhorar o estado de vida do sujeito. Então, de novo, fenomenologia e existencialismo são pensados filosoficamente e vão se juntar ao humanismo pensado psicologicamente pelo Rogers e pelo Maslow para formar esse tripé filosófico que sustenta a chamada terceira força. Junto com ela, junto com esse tripé aqui, né, dentro dessa terceira força, outras vertentes do conhecimento ou outras propostas epistemológicas que a gente vai discutir numa próxima vez. Tá bem? Obrigada, beijo.